Estamos fazendo agora essa transmissão ao vivo, as pessoas estão começando a chegar. Então, vou pedir para as pessoas já compartilharem, já tocarem bastante na tela. Amém? Para que mais pessoas venham essa live, uma live necessária, gente. Amém? Uma live necessária. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Natanael, pode se apresentando. Bom dia, Pai do Senhor. Sou o pastor Natanael, sou terapeuta TRG, sou ministro de cura e libertação. Tenho, nesses últimos anos, ministrado muitas pessoas sobre a importância de cuidar da sua alma e da sua vida espiritual. Nós precisamos se cuidar, precisamos demonstrar que nós se amamos, e o cuidar da nossa alma, da nossa vida espiritual, é necessário para a nossa sobrevivência nessa terra. Nós precisamos buscar Deus. Precisamos de pessoas também, para cumprir o propósito de Deus sobre as nossas vidas. A nossa mente é o nosso campo de batalha. E nós precisamos da transformação mental, da metamorfose. Amém, pastora? Quando for para começar, a senhora me avisa. Amém. Eu vou pedir para o pessoal que está chegando, Silvanilde, Poder do Corte, Maria Helena, o pessoal que está chegando, já compartilha com as pessoas, amém? Essa é uma live muito necessária. Hoje nós estaremos falando sobre alguns temas, por exemplo, os cativeiros, né? Os cativeiros que são formados na nossa mente, na nossa alma, como eles distorcem a voz de Deus e os sinais de que a sua alma pode estar presa, né? Bom dia, Melissa, também chegando, glória a Deus. Já toca bastante na tela, gente, para compartilhar muito, tá? Então, para quem não conhece, esse é o pastor Natanael, ele é um terapeuta TRG, trabalha profundamente na área de cura interior, libertação, depressão, ansiedade, tá? Então, você que conhece alguém que está passando por momentos difíceis na sua mente, na sua alma, isso pode ser uma prisão emocional ou talvez espiritual, tá? Então, já compartilhe o máximo que você puder, toca bastante na tela, amém? O pessoal que está chegando aqui na live, glória a Deus, amém? Já vai compartilhando. Isso, Silvanilde. Obrigada, querida. Vai compartilhando bastante. Glória a Deus. Amém? Aleluia. E vocês podem, de repente, fazer alguma pergunta na medida do possível, né? O pastor, ele vai respondendo algumas coisas, tá bom? Então, para a gente começar, pastor, como que esses cativeiros, que muitas vezes a pessoa vai sendo aprisionada e não percebe, ela pode, de repente, entrar? Será que pode ser uma brecha? Será que pode ser um trauma? Diz para nós como que isso pode começar a acontecer e a pessoa nem percebe. Existem muitas formas de ficar preso em cativeiro. Desde o ventre, podemos ficar presos em cativeiros emocionais, o cativeiro da rejeição, o cativeiro do abandono. Muitas vezes o pai ou a mãe não quer essa criança, rejeita. E o espírito da rejeição pega essa criança. E a criança vai ficar preso na rejeição, no sentimento de abandono, da falta de amor dos pais. Esse é um tipo de cativeiro. E muitos estão nesse tipo de cativeiro, porque foram rejeitados desde o ventre da mãe. E existe outros tipos de cativeiro. O cativeiro da violência, talvez o pai ou a mãe agredia, espancava essa criança. E essa criança ficou presa no cativeiro da violência. Talvez essa criança nasceu em um lar onde a violência era normal. E essa criança ficou presa a esse cativeiro de violência. E hoje é um jovem, um adulto violento. Tem as explosões, o famoso pavio curto. Pessoas agressivas, vingativas, tem carregada de ódio, de falta de perdão.
porque ela está marcada, está presa num cativeiro de violência. E muitos não sabem como sair, mas Jesus, ele tem a chave para nos libertar de toda a prisão. Amém. E precisamos buscar ele. Por isso que a palavra do Senhor diz que nós somos ungidos para libertar os cativos. Qual é o seu cativeiro? Aonde você se encontra preso? Pastora, muitas vezes as pessoas estão presas por causa do abuso. O abuso físico, o abuso sexual e o abuso verbal. São situações diferentes, só que os sentimentos são iguais. E as pessoas ficam nesse cativeiro. Porque precisamos entender e conhecer a nossa mente. A nossa mente é atemporal. O nosso inconsciente não existe passado. Pessoas estão presas dentro de várias situações que ocorreu ao longo da sua vida, principalmente no solo infantil. Sim. Isso é verdade, pastor. Tá? Então, são pontos para prestarmos atenção. Né? Então, você que tem um amigo, um conhecido, alguém que você sabe que está passando, talvez por situações, né, insônia, tem vários reflexos, né, pastor? A pessoa pode ter insônia, nervosismo, tristeza constante, né? Então, tem vários reflexos que a pessoa pode estar demonstrando ao longo da sua vida e, de repente, a família que está em volta não percebe que, de repente, ela está precisando de ajuda. Porque nem sempre a pessoa que está passando pelo problema, ela consegue pedir ajuda. Né? Então, também é importante que quem está à nossa volta, família, rede de apoio, amigos, também observe os sinais, né? Perfeitamente. Mas o importante, pastora, o compartilhar. Nós não podemos nos omitir das nossas dores. Quando nós estamos doentes, nós procuramos um médico. Vamos fazer exames. Nós precisamos ter essa mudança na mente. As questões emocionais podem levar à morte, a prisões espirituais, o não cumprimento do propósito de Deus para a vida dessa pessoa. Nós precisamos buscar ajuda. Não é vergonha. Por quê? O ensinamento bíblico diz que no mundo nós teremos aflições. A Bíblia fala de um homem que estava num lugar, numa cidade, onde a miséria familiar, a questão financeira, cativeiros, e ele era um homem de Deus. Mas ele estava lá junto com as pessoas, com a família. E ele pensou, e ele escreveu: eu quero trazer à minha memória aquilo que me traz esperança. Portanto, nós precisamos ter iniciativa. Eu preciso me levantar. Eu preciso sair desse quarto escuro. Eu preciso sair desse cativeiro de abandono, de rejeição, de auto-rejeição, de solidão. Eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso buscar ajuda. Eu não suporto. Nós precisamos criar uma revolta dentro de nós e tomar a decisão. Eu vou buscar a minha transformação. Esse ciclo vicioso vai se encerrar na minha vida hoje. Amém. Porque eu tomei uma decisão. Glória a Deus. É dessa forma que precisamos pensar e agir. Busque ajuda. Não é vergonha. Sentir dores emocionais. Muitas vezes, a sua dor física é um resultado de uma dor emocional, do abandono, da rejeição. E você está preso nesse tipo de cativeiro, que vai impedir você de ser feliz, de você ter um relacionamento sadio. Você que é homem, você que é mulher, vai impedir você de ter um relacionamento sadio, de você construir a sua família. Por isso que precisamos sair das prisões, porque nós estamos presos
as situações que nós chamamos de passado. Amém, pastora? Amém, amém, pastor. Oi? As prisões espirituais causadas por traumas. Exato. E eu, assim, eu estou mergulhando, ingressando nesse mundo da cura interior, né? E eu mesmo, eu sou objeto também dessa cura, né? Que eu estou atravessando. Inclusive, meu terapeuta, né, pessoal, é o pastor Natanael, né? Então, eu também estou passando por esse processo de transformação, de cura. E eu vou dizer para vocês, não é do dia para noite, né? Tem gente que acha que não, é do dia para noite. Não, tem coisas que são profundas e que nem nós mesmos muitas vezes entendemos, né? Então, à medida que uma pessoa que é capacitada, assim como o pastor Natanael, assim como eu também, está sendo capacitada para te ajudar, então vai ser mais fácil para essa pessoa que está vivendo esse trauma, essa dor, né, na alma, pela qual talvez ela nem consiga exprimir com palavras. Não é mesmo, pastor? Perfeito. Porque nós que já passamos por prisões, nós não conseguimos enxergar. Eu vou dar exemplo. É igual um homem que é viciado numa droga ou num álcool. Ele não tem a percepção que ele se tornou um alcoólatra, um dependente químico. A mesma questão é da área emocional. Porque nós não vamos compreender o porquê eu estou passando isso. E aí começamos a auto se rejeitar, a se mutilar emocionalmente. Sim. Dizendo que eu sou um erro, nada na minha vida dá certo, não adianta nem tentar, eu vou desistir. E passa a desistir da sua vida. Por trás de uma pessoa que está presa a vícios, a comportamentos, existe um trauma emocional. Existe um cativeiro. E também, pastor, como eu disse, existem muitos sinais, né? Porque, de repente, a pessoa está vivendo ciclos repetitivos, né? De destruição, de falta de paz, ciclos que já vêm lá do passado, né? E está se repetindo na vida dela e achando que isso, de repente, é coisas da vida. Fala para nós, pastor, sinais que, de repente, a pessoa pode estar aprisionada em algum tipo de cativeiro. Fala sinais que, de repente, ela tem e ela não percebe e ela está em cativeiro. Os sinais são muitos, pastora. A questão emocional. A solidão, um deles. As pessoas se isolam. Renata aqui, pessoal chegando, glória a Deus. O isolamento, as pessoas vão para o isolamento. As pessoas passam a ter vergonha dela mesma. E ela começa a auto se rejeitar. Ela vai para o isolamento, ela começa a destruir relacionamento, ela sai do convívio social e vai para o isolamento. Esse é o primeiro ponto. Porque ela começa a entender, de uma forma totalmente errada, que as pessoas não me amam, as pessoas não me respeitam, as pessoas não me ouvem. Eu sou rejeitada. As pessoas não se importam comigo. E ela vai para o isolamento. E aí começa a se afundar em cativeiros profundos. Quando a pessoa começa a se isolar e a auto-rejeição. Lembra um homem chamado Elias? Ele foi ameaçado e ele fugiu para um lugar para ficar sozinho, na solidão. E ele desejou a morte. Ele esqueceu da identidade dele, quem ele era em Deus. Igualmente a mim e a você. Nós não estamos aqui na terra para sofrer. Podemos passar por aflições? Sim. Porém, Deus tem um propósito para as nossas vidas. E nós precisamos entender
que nós somos vencedores. Passamos por dificuldade? Sim, muitas dificuldades. Mas nós não podemos. Gente, a minha caiu sozinha. Tô aqui, tá? Deixa eu chamar o pastor de novo. Pastor Natanael, a live caiu sozinha. Deixa eu entrar. Entra de novo, pastor. Pastor Natanael, por aí, caiu a live. Só um segundo, gente. Continua convidando. Esperar ele entrar, tá? Deixa eu tentar chamar ele aqui. A live caiu, pastor. Vou chamar o senhor de novo, tá? Bom. Voltou. Voltou? Caiu a sua. Tinha caído sozinho, saiu da tela, meu. O inimigo tá furioso, como dizem, né? Por aí. Vamos orar, pastor. Amém. Vamos orar. Amém. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, apresentamos a Ti, Pai, esse tempo de ministração, esse tempo de ensinamento. Queremos aprender mais de Ti, Senhor, porque queremos cumprir o Teu propósito. Eu peço que o Senhor envie anjos específicos para proteger essa rede, para que não caia. Que as pessoas possam ouvir, meditar na Sua palavra, para alcançar transformação e cumprir o propósito que o Senhor tem para cada um deles. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, pastor. Foi um negócio que nunca aconteceu. Fechou sozinha a tela e saiu. Todos nós, pastoras. Oi? Nossa, caiu. Tem muita gente assistindo, né, pastora? Tem bastante gente, pastor. Graças a Deus. Vamos lá. Quer fazer mais alguma pergunta, pastora? Então, pessoal que está aqui comigo, vocês têm alguma pergunta? Pode fazer, tá? Pessoal que chegou aqui, Renata, Melissa, o Zaio também, né? Que é um discípulo aí do pastor Natanael, graças a Deus. O Zaio é o Júnior, é o Sandro. Aí também, pessoal que está aqui, gente, pode fazer perguntas, tá? E a respeito de cura interior, a respeito de, talvez, ansiedade. Hoje, pastor, tem uma pesquisa que diz que daqui 10 anos, mais ou menos, 50% da população mundial terá algum tipo de transtorno, né, psicológico. Então, nós vemos o quanto que a terapia, né, e esse trabalho, principalmente ligado, né, à libertação, alma, o quanto é necessário hoje para que amanhã, né, não estejamos presos a certos tipos de prisões emocionais, espirituais e cativeiros, né? Então, hoje, quanto antes buscarmos, né, respostas em Deus para essas questões emocionais, melhor para nós, né? Não faremos parte dessa estatística futura. Infelizmente, são números, né, que já estão levantando por conta de tudo que já está acontecendo, né? Corretamente. Precisamos cuidar do nosso físico, das nossas emoções, da nossa vida espiritual. Porque sentimentos de rejeição e inferioridade levam a cativeiros espirituais. Nós estamos falando agora há pouco sobre cativeiros emocionais. Só que dentro desse sentimento existe o lado espiritual. Um trauma nas emoções, no sentimento ou na vida espiritual pode ter causado e abertura de portas para o espírito maligno ter entrado na vida da pessoa e causou aprisionamento. Por isso que o médico não resolve essa situação. Nós precisamos ter uma mente aberta, pastora. Sim. A questão emocional não é remédios. A questão emocional é Ele. Sim. A palavra de Deus era transformadora, libertadora. As minhas ministrações é 100% bíblica. Amém, glória a Deus. É a palavra. Trazer revelação para a pessoa quem ela é. Eu sou amada, eu sou escolhida, Deus me chamou. Eu não estou nesta terra para sofrer. Eu não estou nesta terra para ficar presa em situações, glória a Deus, em traumas.
Eu sou mais que vencedor. Eu vou vencer esse trauma, vou buscar ajuda. Eu não tenho um conhecimento, eu vou buscar conhecimento. Eu quero, eu desejo ser transformado, eu terei atitudes. Esse Amém. ciclo vicioso, já passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e está continuando ainda este ano de 2025. É verdade. Nós precisamos tomar decisão. Eu quero ser transformado. E eu vou buscar ajuda. Eu Olha aí quero. Eu não vou ficar... testemunho aqui, ó, pastor. O testemunho aqui do Zion. Olha aí, ó. Eu tenho mudado a mente graças ao pastor Natanael. Glória a Deus, né? O pastor Natanael é um canal de Deus para que pessoas que estejam com essa dificuldade, porque sozinhos, queridos, né? Muitas vezes sozinho você não vai conseguir, né? Por N motivos, entendeu? Pela sua alma talvez estar em cativeiro, ou talvez porque você não tem esse conhecimento para que você possa se autoavaliar, né? Então, precisa da ajuda de um terapeuta, né? E principalmente de uma pessoa dirigida por Deus e pelo Espírito Santo. Melissa aí dando glória a Deus. Amém, aleluia. Pessoal que está interagindo bastante aqui, está chegando. Uma live poderosa, maravilhosa. Amém? Que está trazendo esclarecimento sobre esse campo que muitas vezes negligenciamos, né? Como pessoas, até mesmo como cristãos, né? Nós negligenciamos que há um campo emocional que precisa do cuidado mais profundo, né? Então, através da palavra, através de ministração, através de orações, posicionamentos, né? Direcionamento, direção, destino, tá? Então, é essencial isso. Exatamente, pastor. É tão importante conhecer a nossa mente. Uma criança, quando está gerada, pastora, a partir do 5º mês, ela já passa a ouvir, lá no seu subconsciente. Ela não fala, mas a audição dela está aberta. E ela está ouvindo da mamãe: eu não quero essa criança. Eu vou abortar essa criança. Eu vou matar esta criança. Eu rejeito essa criança. E muitas crianças desenvolvem dentro desse ambiente, porque ela ouviu algo. A mãe quer matar. A mãe quer abortar. A mãe, por N situações da vida, por desespero, talvez por ser uma mãe solteira, talvez com medo do pai, da mãe, são inúmeras situações, ela começa a ter esses pensamentos. E essa criança já nasce numa prisão de rejeição, de abandono e de morte. Sim. E essa criança vai desenvolver já com esses traumas. E o espírito da rejeição vai pegar essa criança. Com 6, 7 anos de idade, começa a manifestar os problemas emocionais. Ontem eu tratei de um bispo que veio de Campinas, pastora, e ele compartilhou situações que, quando criança, ele viveu. A mãe dele tinha um hábito de corrigir ele, pegava fios. E hoje ele tem 60 anos. E a mãe sempre batendo nele. E ele tinha medo. Ele tinha medo. Um homem que ministra a palavra, um homem que tem uma igreja. Mas por causa desta prisão. E eu falei, vamos sair dessa prisão hoje. Hoje, Jesus Cristo vai tirar você dessa prisão. Você não vai precisar ter mais medo. Glória a Deus. Glória Deus a Deus não deu a você o espírito do medo. O Aleluia. medo entrou em você há mais de 50 anos. Mas hoje o medo ficará preso e você ficará livre. Por isso precisamos entender como funciona a nossa mente. Precisamos lembrar que na nossa mente não existe passado, pastora. É atemporal. Sim. E tudo aquilo que nós vivemos negativamente dentro da nossa casa, com nossos pais, avós, tios, tudo aquilo que nos marcou negativamente, que gerou um trauma, que nos levou à prisão, nós precisamos sair dessa prisão.
Só que, como a senhora falou, é um processo. Sim, verdade. Não é do dia para a noite. Mas é essencial começar a buscar ajuda. A terapia cristã, a cura da alma, a cura interior, a libertação de prisão é importantíssimo para as nossas vidas. Para que possamos cumprir o propósito de Deus sobre cada área da nossa vida. Eu quero ser transformado, eu quero cumprir o propósito. E nós Amém. precisamos a cada dia. E nós precisamos de pessoas. Precisamos de pessoas. Eu preciso de você e você precisa de mim. Amém. Porque nós precisamos sair dessa situação. Por isso que a Bíblia fala, pastora, no livro de 2 Coríntios, capítulo 4:4, o Deus desse século cegou o entendimento. O cativeiro mental, a prisão da falta de entendimento, esta é a pior prisão. Quando nós não entendemos por que eu estou passando por isso. E muitos, em vez de procurar ajuda, vai para o isolamento. Vai para o quarto escuro. Vai para os vícios da prostituição, das drogas, das bebidas. Vai para a hipocondria, dependência de remédios. E vai se afundando em mais prisões e mais prisões por causa da cegueira de entendimento. Porque não compreende o porquê está acontecendo isto na minha vida. Por isso que precisamos buscar ajuda. Buscar cura interior. A libertação, porque as entidades espirituais malignas, elas atuam. Porque a nossa alma são portais, os sentimentos. Por isso que a Bíblia fala em Salmo 42, que a nossa alma causa perturbações e abatimentos. Nós não temos estrutura para viver perturbados e abatidos. Nós não suportamos, porque nós somos frágeis. E Deus, quando nos criou, nos formou, Ele nos formou com um propósito. E nós precisamos tomar decisão. Eu vou sair deste cativeiro. Amém. Eu não vou desistir da minha vida. Eu não vou desistir dos sonhos, dos projetos que Deus colocou no meu coração. Eu vou vencer. Eu vou alcançar o propósito. Eu tomo a decisão. Eu decido me libertar. Então, para que o processo de cura comece, é necessário ter um posicionamento da pessoa que precisa da cura, né? Então, ela precisa dar o primeiro passo de querer a cura. Corretamente. O primeiro passo, pastora, reconhecer. Eu preciso de ajuda. A pessoa tem escolha. Deus nos deu o livre-arbítrio. Porém, dentro desse livre-arbítrio, devemos fazer escolhas corretas. Nós precisamos dar passos. Quebrar todo orgulho. Porque existem pessoas que estão dentro dessas prisões, mas são pessoas orgulhosas. Não tem a humildade de pedir ajuda. É verdade. E a situação chega ao extremo. E quanto mais demoramos, pior será. Porque existem prisões na mente que pode ser irreversível. Pode ter um surto psicótico, o pânico, pode se tornar um esquizofrênico. E aí a dificuldade será maior. Porque a nossa mente, ela precisa ser transformada. E nós precisamos dar passo. Eu quero. Eu desejo. Eu terei atitude. Eu preciso sair da passividade. Exato. Eu tenho que deixar de ficar procrastinando. Amanhã eu vou. Não, eu preciso investir em mim.
Eu sou uma grande empresa e as minhas ações fará essa empresa prosperar, porque eu sou uma grande empresa. Eu estou cansado não de mim, eu estou cansada de N situações, e eu vou dar passo, porque eu quero sair, e eu decido sair dessa situação. Aleluia. Glória a Deus. É desse jeito, pastor, desse jeito. E quando a pessoa dá o primeiro passo, né? Eu costumo dizer que Deus, ele dá milhares de passos em nossa direção, né? Então, o primeiro passo é reconhecer que ela precisa de ajuda, procurar ajuda, né? De um terapeuta, de uma pessoa realmente responsável com a outra vida, né? E para quem está chegando agora na minha live, né? Tá aqui o pastor servo de Deus que trabalha já há muitos anos nessa área profundamente. É um terapeuta TRG. Ele trabalha na região ali, Zona Leste, na Vila Guilhermina, tá? Então, depois da live, você pode nos procurar. Siga ele também, tá bom, gente? Vocês que já me seguem aqui, siga ele. Ele sempre coloca muitos vídeos a respeito desse campo, né? E muita gente fala muita coisa, tá? Eu não sei o senhor, pastor, mas hoje, eu tenho percebido algo, assim, conversando com muitas pessoas crentes, cristãs, que tem muita resistência em procurar ajuda nessa área da cura da alma, tá? Eu conversando. Por quê? Elas carregam uma palavra que diz assim: Jesus já se fez maldição, então não tem maldição, não tem mais nada para ser curado, tratado, e pegam essa palavra, mas se esquecem que a nossa alma, né? Ela é uma parte essencial também, né, para que seja tratado e curado. Então, existe essa resistência no meio cristão. Muitas pessoas que eu converso, infelizmente, têm essa resistência que acha que não precisa, que isso é coisa de ímpio, esse negócio de terapia, psicologia, né? Então, acha que não precisa, de fato, de alguém para ajudá-la nessas questões emocionais e da alma, né? Como que o senhor vê isso, pastor, né, nos nossos dias? Tem essa percepção também ou não? Pastora, a senhora tocou em um ponto importantíssimo. A senhora citou o texto de Romanos, capítulo 8. Portanto, aqueles que estão em Cristo, não há condenação. Mas precisamos lembrar das leis que Jesus Cristo falou. A palavra fala que Jesus Cristo levou toda a maldição, toda a condenação. Mas vamos conjecturar aqui, pastora. Vou dar um exemplo. O pessoal tá interagindo, tá falando bastante aqui, pastor. Que coisa boa, né? Estão prestando atenção. Olha que legal, o senhor vai falar, ó, Renata, presta atenção no que ele vai falar, tá? Olha aí. Eu vou dar um exemplo. Eu matei muitas pessoas. Fui um homicida. E eu ouvi uma palavra, aceitei Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Correto? Fui perdoado. E as consequências? Acabou? Estou livre. A justiça dos homens vai dizer para mim eu sou inocente? Não. Existem as leis de responsabilidade pessoal. Sim. Aquilo que eu e você plantar, nós vamos colher. Outro exemplo. Viver uma vida promíscua. Uma vida sexual promíscua. Aceitei Jesus Cristo. O que eu plantei não vai ter colheita. O batismo serve para quê? O batismo do arrependimento. Agora, nós somos como uma criança. Quando nascemos, nós passamos a desenvolver, a crescer. A mesma coisa na vida cristã. O batismo do arrependimento. Eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Para salvação, mas aqui na terra. Nós precisamos entender também, pastora, sobre as heranças espirituais. Sim, esse é um ponto assim, muito profundo, né? Que muitos não entendem isso, sobre as heranças, né? Herança, exemplo, pastora. Eu nasci numa família rica, abastada. O que eu fiz para ser rico? Nasci na família. E agora se eu nasci numa família pobre, miserável. A herança, a mesma coisa são as questões espirituais.
Exato. Olhe para a sua vida. As pessoas podem falar o que bem entender, mas você sabe como está a sua vida. Todo pecado traz consequência. Isso. Romanos capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte. E muitos estão morrendo por causa do pagamento que está recebendo. A palavra do Senhor diz também, aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Muitos no nosso meio está deixando, mas não está confessando. Por isso que muitos estão cativos na pornografia, na masturbação, na vida sexual ativa. Muitos estão presos à rejeição, ao abandono, à solidão, ao medo. Muitos estão com pensamento suicida. Muitos estão no pânico. Eu estou falando de cristão que não confessaram os seus pecados, que vão para o culto numa quinta, num domingo, mas a sua vida nunca é transformada, porque estão debaixo de um decreto. Os espíritos malignos estão atuando. Lembrando também, minha pastora, em Lucas capítulo 11, a partir do versículo 21 ao 24, Jesus fala assim, olha, casa vazia. Um espírito, quando sai de uma pessoa, ele vai para um lugar seco, deserto, sem vida. E ele lembra da casa, vou voltar. Se essa casa estiver vazia, limpinha, porém vazia, ele entra e traz consigo mais 7. O exemplo bíblico é uma entidade. Se o homem tiver uma identidade, quando retorna, ele traz consigo mais 7. Meu Deus. E se a pessoa tiver 3? Tiver 4? Tiver 10? Por isso que o estado emocional e espiritual das pessoas é terrível. As pessoas cada vez pior, né? Presas. Cada vez pior. Cada vez pior. As pessoas estão presas com ansiedade, com amanhã que não existe, está preso com a aflição do hoje. Porque estão debaixo de heranças espirituais, de condenação, de juízo do próprio Deus. Porque Deus é amor, mas Deus também é justiça. Um juiz que julga. Por isso que precisamos confessar as nossas transgressões. Por isso que precisamos entender, pastor, o que é pecado, o que é transgressões e o que é iniquidade. Exato. As pessoas falam de pecado, mas a transgressão, eu vou dar um exemplo fácil. Nós somos motoristas. Existe uma placa, proibido virar à esquerda. Eu falo, eu vou virar à esquerda. Nada vai me impedir. Só que vai existir um radar, um fiscal, um guarda, e vai gerar uma multa. A mesma coisa é a questão espiritual. Quando nós transgredimos a lei de Deus, vem o juízo. E o adversário da nossa alma vai nos prender, porque transgrediu a lei, a palavra de Deus. Verdade, pastor. Isso daí é algo que muitos não se atentam, né? Continuam presos a esses padrões, né? A situações e simplesmente levando as suas vidas, né? Fracasso em fracasso, derrota em derrota, e não percebendo que estão sendo roubadas, né? Na sua vida plena com Deus, sem viver de fato uma vida plena, né? Então, é isso, né? Pecado, transgressão, iniquidade. Não, mas esse foi um exemplo muito, muito bom mesmo. Muito bom. A palavra do Senhor diz que Deus visita até a 4ª geração. Visita até a 4ª geração. E existe também a 10ª geração. Pessoas que veio de incesto, pessoas que veio de bastardia, crianças que foram formadas dentro de um relacionamento que não ocorreu um casamento, mas sim um namoro. Então existe heranças espirituais que nós precisamos renunciar às heranças espirituais. Você sabia que na lei dos homens, pastora,
Outro exemplo, o meu pai era um grande traficante e deixou milhões, deixou imóveis, carro. E eu tendo a consciência que tudo que ele conquistou tem sangue inocente. Como eu faço para renunciar a isso? Eu preciso ir até um juiz e falar para o juiz: eu quero renunciar toda a herança que o meu pai deixou. E o juiz vai falar: esse cara tá maluco. Ele vai enviar um psiquiatra, um psicólogo para fazer avaliações se ele está saudável mentalmente. E o psicólogo, o psiquiatra faz a avaliação dele e fala para o juiz: ele está bem. O juiz vem com a carta com todos os imóveis, renunciando, e ele escreve o seu nome, o juiz escreve, e aí esses bens passam para o Estado. A mesma questão é a herança espiritual maligna que está sobre nós. Meu Deus, é forte, hein? Por causa dos nossos pais, por causa dos nossos avós, bisavós, tataravós, geração após geração. Heranças espirituais malignas. A ciência também diz, pastora, quando você vai no médico, tem alguém que você vai com problema no coração, tem alguém da família que já teve problema de coração, o médico fala pressão alta, diabetes, outros males que se apresentam no corpo, é herança que vem pelo sangue, pelo DNA. Então nós precisamos destruir essa ignorância, essa falta de conhecimento. Por isso que a palavra do Senhor diz: o meu povo padece por falta de conhecimento. É verdade, pastor, é verdade. Muitos têm sofrido, né? E por falta de conhecimento, de entender a palavra, e que realmente o mundo espiritual é movido por leis, assim como aqui no mundo, né? Então, o inferno é completamente organizado e eles usam essas leis espirituais contra nós. Então a gente anda inerte, sem sabedoria, sem conhecimento, né? E não percebendo que estamos debaixo dessas leis, querendo ou não. Então, por exemplo, Debaixo das leis. O exemplo que o senhor deu aí de transgredir a lei, né? Por exemplo, do trânsito, né? Então a pessoa tá ali, faz a conversão errada, acha que ninguém tá vendo, né? Mas espiritualmente falando, né? A câmera do céu tá captando tudo, cada situação, né? Então aquilo tá gerando o quê? Questões legais para que o inimigo haja em algumas áreas ou em muitas áreas da nossa vida. Perfeito. E eu fui, em nome de Jesus, fui também uma pessoa que viveu muitas questões pelas quais o inimigo achou legal tocar na minha vida. Porque eu não tinha o conhecimento pleno de algumas coisas. Entende? Entendi. E não é porque que você não tem o conhecimento que não vai acontecer. Entende? Perfeito. Então, uma das coisas é buscar esse conhecimento, buscar ajuda e entender que o mundo espiritual ele é tão real ou mais real do que a vida que nós vivemos. O mundo espiritual ele está em constante ação e movimento. Perfeito. Chegou aqui comigo aqui a Bispa Eunice. Eu gostaria que ela falasse um pouco do testemunho de vida dela sobre a cura interior e a Amém. libertação. Glória a Deus. Vamos ouvir o testemunho, gente. Vai compartilhando com mais pessoas. Josenildo está aí ativamente também participando. Melissa, Maria Helena. Glória a Deus pela vida de cada um que está aqui nessa live. A paz do Senhor, querida. Paz do Senhor, pastora, como vai? Tá tudo ótimo, graças a Deus. Bem-vinda a essa live. Eu que agradeço. Tudo bem? Graças a Deus. Eu quero falar um pouco sobre a minha cura interior e libertação, que foi um divisor de águas na minha vida, né? Conheci a cura interior depois de muitos anos perguntando para o Senhor por que eu estava tanto tempo dentro da igreja, fazendo a obra de Deus, e tantos anos, né, no ministério, ministrando como missionária, como pastora, até mesmo como bispa, e por que a minha vida não andava.
por que que eu orava pelas pessoas e acontecia na vida das pessoas e na minha vida não. A minha vida ficava estagnada, ficava perguntando um tempo de 7 dias no monte, buscando ao Senhor. Eu falei, não saio daqui sem uma resposta, né? Depois de muitos anos, mais de 20 anos buscando e perguntando ao Senhor. E eu falei assim, tem alguma coisa errada. E eu conheci a cura interior através da vida do pastor Natanael. E eu cheguei até o pastor Natanael, né? Quem me trouxe foi uma amiga que estava comigo no monte. Ela falou, eu vou te levar, Deus falou no meu coração, porque eu falei que eu não ia sair de lá sem uma resposta. E a resposta foi que ela ia me levar até um pastor. E eu fui conhecer o pastor, e ele fazendo esse trabalho de cura interior e libertação, e aí sendo ministrada, ele me explicava o que estava acontecendo, e eu fui entender que 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia é como 1000 anos. E foi aí que eu entendi por que a minha vida estava estagnada, paralisada, porque eu precisava renunciar. Eu precisava renunciar, eu precisava confessar, eu precisava perdoar nas questões geracionais, e eu precisava confessar, né? Renunciar e entender o mundo espiritual, que eu já trabalhava com cura interior, aliás, eu trabalhava com libertação, mas era uma libertação sai, em nome de Jesus. E, na verdade, eu entendi que nós temos que ir na raiz, né? Isso. E eu passei por uma cura interior, pelos traumas, pelo que eu já tinha feito, eu já tinha acontecido muitas coisas na minha vida, e eu fui liberta. Assim, eu não fazia mais, eu já estava muitos anos, mais de 20 anos na presença do Senhor, fazendo a obra do Senhor, mas só que o pecado não confessado, não renunciado é latente. Sim. Né? E aí, depois disso, eu fui entender. E o pastor Natanael fez ministração comigo até hoje, né? Quase 6 anos e eu tô aqui. Glória a Deus. E aleluia. E aí eu fui entender um pouco mais sobre a cura interior, eu fui avançar, entender, e para poder a gente estar fazendo também um trabalho de excelência. E eu fui liberta das drogas, eu fui liberta, mas ainda tinha que ter a cura interior, né? Porque tinha que curar a alma. E a minha alma estava fragmentada. A minha alma estava cheia de fragmentos. Então, assim, eu fui curada do tempo que eu passei nas drogas, eu fui curada do tempo que eu passei na prostituição, eu fui curada dos meus traumas, eu fui curada das dores da alma. Glória a Deus. Eu fui curada por completo, para que hoje eu estivesse aqui, né, fazendo esse trabalho, estar ministrando pessoas e cumprir com excelência a minha chamada, aquilo que o Senhor estabeleceu e me deu, assim, colocou sobre a minha vida. E hoje eu sou muito grata pela vida do pastor Natanael, porque ele, para mim, foi Deus na terra, né? E assim, me orientando, me confrontando, falando comigo como um pai mesmo, na fé. Se é para dar uns tapas, né? Assim, no bom sentido. Por que isso? Porque aquilo confrontar mesmo, né? Porque tem horas que a gente fica tão cansada, a nosso espírito, nossa alma fica tão cansada, falando, meu Deus, parece que não vai acontecer nada. Tem dia que tem vontade de desistir, tem dias que tem vontade de parar, tem dia que dá desânimo, mas nós precisamos realmente de ter uma metanoia, uma mudança na mente, uma mudança de paradigma, sabe? Você precisa entender que você é filha amada, que você tem o DNA de Deus, você precisa entender que você é rainha, princesa, que você é filha, que você foi criada à imagem e semelhança do Altíssimo, que você está aqui não para ser
miserável, escassa, pobre, né, de espírito, mas que você venha ter essa metanoia, mudar esse pensamento realmente e Glória a Deus. começar a alinhar o seu DNA com o DNA do Criador, para que realmente a gente venha viver a tudo aquilo que Deus tem para nós, aquilo que nós fomos projetadas para ser, ricas, prósperas, saudáveis, com a mente saudável. E é isso que por enquanto eu tenho a dizer. Mas assim, foi muitos anos fazendo a obra de Deus, foi muitos anos, eu fiquei praticamente sendo 2 anos ministradas toda semana pelo pastor. Então, assim, para algumas pessoas é mais rápido, né? Para outras pessoas, eu não sei se é por conta da situação que a pessoa está naquele momento, ou o que já fez, eu não sei, pode até ser. Mas para mim, a minha autolibertação, a minha cura interior, foi mais de 2 anos sendo ministradas, vindo sempre. E até hoje ele me ministra, até hoje ele me orienta, até hoje ele, Glória a ele me Deus. suporta. E é isso. E foi um prazer e uma honra, prazer te conhecer. Prazer, querida. O prazer é todo meu. Que honra, né? Que live maravilhosa, gente. Nós estamos aqui ainda, né? E depois eu vou subir essa live, vou deixar salva também aqui no TikTok e vou salvar lá no meu canal também. Depois vocês podem compartilhar essa live, né? Porque é um projeto lindo, maravilhoso, mas é aquilo que eu e o pastor Natanael dissemos. Muitos têm resistência, né? Tem receio, tem medo. Ah, porque eu fui em tantos psicólogos, não sei o quê, e nunca resolveu. Gente, assim como existem médicos e médicos, também existem terapeutas e terapeutas. E no caso do pastor Natanael, no caso da bispa, que também está aí, no meu caso, o nosso trabalho é diferente, né? É voltado para a cura da alma, para a libertação, tem esse propósito de fazer a pessoa entender que existem cadeias, barreiras, correntes a ser quebradas, existem, né, o reconhecimento, né, promovido pelo Espírito Santo, né, mas esse reconhecimento de que essa dor, ela tem uma raiz, e eu preciso reconhecer, confessar, declarar, renunciar, entende? Então, é um processo, como a senhora disse, né, para algumas pessoas duram, talvez, alguns meses, outras pessoas anos, cada um tem o seu tempo, o seu momento, né? Porque existem raízes profundas. E o Espírito Santo vai fazendo aquele trabalho profundo, né? E mergulhando, e a pessoa vai reconhecendo, vai renunciando, vai ressignificando também coisas do passado, né? E fazendo novas coisas, porque é isso que Deus faz. Ele faz nova todas as coisas, né? Pastora Lisa, né? Eu tentei 3 vezes o suicídio. Então eu tinha um espírito terrível de morte sobre todas as áreas da minha vida. Porque quando você tenta o suicídio, você tentou se matar, então você já está morta. Você tentou, você fez, morreu. Todas as áreas da sua vida morreram, né? Então assim, nada frutificava na minha vida. Eu vivia andando em círculos. Então, assim, é um espírito de morte e depressão, né? 3 tentativas de suicídio, né? 2 por overdose, né, de cocaína, e outra por tentar cortar os meus pulsos. Então, assim, tem um espírito de morte ali rondando a sua vida. Por quê? Porque o inimigo, ele nos aprisiona. Nós ficamos em cativeiros, são direitos legais, direito legal, ele só trabalha por direito legal. Verdade. Então, quando eu pratiquei esse ato do suicídio, eu fiquei em cativeiro, ele me prendeu, né? E aí eu não conseguia sair dessa prisão espiritual, né? Que fica tudo no nosso inconsciente. Eu não conseguia sair disso, então nenhuma área da minha vida, Deus me abençoava muito, mas pela misericórdia, porque eu estava na presença do Senhor sem fazer, assim, tentando, me consertando todos os dias, fazendo as coisas certas, porque pela misericórdia mesmo. Mas, na verdade, Deus nem tinha o que fazer, porque eu tinha que renunciar àquilo. Eu tinha que tirar essa legalidade, pedir perdão ao Senhor, me arrepender de
Deu uma travada, fato de pastor. verdade, Enquanto isso, deu uma travada, né? tá? Me arrepender, tirar e depois. Deu para entender o que eu falei? Esse pedacinho final não, deu uma travada, né? Tem pessoas também aqui comentando, ó, que gostaria de ter conhecido a gente antes, né? A Renatinha, eu conheci ela, Esse né, trabalho é durante um o meu trabalho trabalho, sério. né? Mas o Senhor deu trabalho a é um trabalho oportunidade, querida. Né? O Senhor tem dado essa oportunidade de pessoas chegarem. Então, o que a palavra do Senhor diz? Se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça seu coração. Deus está falando com você hoje, nessa manhã. Né? Então, você está aqui, você está viva, você precisa de ajuda, procure, amém? Procure a minha vida, procure o pastor Natanael, amém? Aquilo que eu não puder te ajudar, eu vou encaminhar você para o pastor Natanael, que já trabalha há muitos, muitos anos com libertação profunda, quebra de maldição, cativeiros, alma. Então, gente, em nome de Jesus, o primeiro passo, eu sei que às vezes é difícil nós reconhecermos que precisamos de ajuda, né? Por causa do nosso ego, nosso orgulho. O que as pessoas vão dizer, né? Por exemplo, eu, pastora, né? Profeta do Senhor, você acha? Vou procurar um terapeuta? Ah, queridos, vou. Vou. Em nome de Jesus, se eu preciso, eu vou, né? E eu tô ali com o pastor Natanael, crescendo, mergulhando, aprendendo, né? E você que precisa também, queridos. E olha, falar para você, eles estão lá na Vila Guilhermina. Eu saio daqui, do Jardim Grimaldi, e vou lá. Hermelino. Hermelino Matarazzo. Hermelino Matarazzo. Ah, eu sempre confundo. Hermelino, gente. Hermelino Matarazzo. É e eu o vou Vídeo lá. Lopes. O Vídeo Lopes. 128. 128. Vou ao Vídeo Lopes 128. O primeiro passo é quebrar o orgulho. Primeiro passo, eu preciso de ajuda. O primeiro passo é quebrar o orgulho. Eu preciso de ajuda, porque todos nós precisamos nos relacionar. O terapeuta, ele precisa de um terapeuta. O psicólogo precisa de um psicólogo, né? O médico precisa do seu instrutor. Nós sempre estamos precisando do outro, do superior. Então, assim, o primeiro passo é você quebrar o orgulho e saber que você precisa de ajuda, né? Porque eu ficava pensando, mas eu sou uma bispa, né? O que vão pensar de mim? Que eu tô cheia de demônios? Que eu tô cheia de... né? O que vão pensar de mim? O primeiro passo é você saber que você é dependente de Deus. Aleluia! E você precisa Glória a Deus! de ajuda. Não tem apóstolo. Quem é tudo? É por ele, para ele são todas as coisas. É tudo por Jesus. Né? Então, Jesus, ele morreu com os braços bem abertos, né? Para você saber que ele tá te esperando. Então, assim, o primeiro passo é você quebrar o orgulho, né? Como Naamã, quebra o orgulho e vai lá e desce as águas, né? Entra dentro da água, dá os 7 mergulhos, né? Se precisar, entra na água lá. Ah, tem tanto lugar para ir, eu já fui em tantos lugares, mas tem um lugar específico, aquele que o Senhor te encaminhar, que você realmente vai encontrar uma pessoa de confiança, vai encontrar uma pessoa séria para fazer um trabalho sério com você, porque não adianta você ir para a igreja, chegar lá, eu vou para a sessão, né, hoje é dia de libertação. Aí você vai, mas só que você volta para sua casa e sua vida continua a mesma coisa. Não que não é para você, é para você continuar buscando. Mas você precisa se aprofundar. Você sabia, né, pastora, que todos nós temos um chamado. Só um segundo, só um segundo. Juninho, pega aqui os cachorrinhos. Pega isso aqui, latindo. Os cachorros. Eu tô. Desculpa. Juninho, pega os cachorrinhos aqui, tá atrapalhando a live. Não sei, leva eles pro fundo. Desculpa, pastora. Lisa, todos nós temos um chamado, um propósito. Deus quer te libertar, Deus quer te curar, porque você precisa cumprir com a sua chamada e para ajudar a curar e a libertar outras vidas. E aqui eu me encerro. Tchau, bye bye. Deus abençoe. Querida, muito obrigada pelo seu testemunho, pela sua coragem de vir aqui, né, de falar, de expor. Eu sei que teve pessoas que se identificaram e precisava ouvir esse testemunho para ter a coragem, né, de procurar ajuda. Viu? Muito obrigada. Um prazer em conhecê-la e em breve nos encontraremos. Quero aproveitar, gente, antes de encerrar,
O senhor vai falar mais alguma coisa também, pastor Nathanael? Não, só agradecer e vamos marcar outra live. Com certeza, foi maravilhoso. Quero aproveitar, gente, sábado agora, dia 29, teremos de novo nosso encontro, nossa palestra lá na Missão Curadas, na rua Ovídio Lopes 128, o bairro é Boturuçu, tá bom? Então, me procurem, eu tenho um link aí na minha bio, você clica lá, você vai ser direcionado. Se você quiser o contato do pastor, eu passo também, tá? Vai ter lá a palestra, tá bom? Vai ter um momento também de louvor, tudo mais. E você vai poder conhecer o pastor Nathanael pessoalmente, dia 29 agora, às 19 horas, tá? Então, eu vou estar fazendo anúncio sobre isso, mas já quero avisar aqui, tá bom? Rua Ovídio Lopes, 128, Parque Boturuçu, né? Então, você é o nosso convidado especial e principalmente o Espírito Santo já estará lá esperando pela sua vida. Amém? Pode agradecer, pastor. Vamos agradecer? Vamos agradecer ao Papai do Céu? Amém. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós louvamos e exaltamos o teu nome, Senhor. Sabemos que a tua bondade e a tua misericórdia está sobre as nossas vidas. E nós somos um povo que cremos. Somos um povo que teremos atitude. Buscaremos a nossa transformação. Nós sairemos da zona de conforto, porque nós entendemos que a nossa vida tem um propósito. E nós não estamos aqui para sofrer. Podemos passar por aflições, mas não viveremos na aflição. Senhor, envia o teu Espírito Santo para nos dar coragem e ânimo, para que possamos buscar ajuda para alcançar a transformação e cumprir o teu propósito. Tudo isso eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, pastor. Obrigada, viu? Pela oportunidade, pelo carinho, por estar junto hoje nessa manhã. Muito obrigada por tudo, o pessoal que esteve conosco. Obrigada, que o Senhor abençoe a cada um. E que voltemos, né, em breve, né? Vamos marcar logo mais live juntos, porque foi muito maravilhoso, viu? Deus abençoe Silvanildes, Renata, Marilena, Melissa, todos vocês. Em nome de Jesus, fique na paz do Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém.